Olá! Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje vou apresentar o podcast e falar sobre crimes marítimos e as operações de law enforcement no direito do mar com o convidado Luciano Vaz Ferreira. Ele é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de pesquisa na American University, em Washington, Estados Unidos, doutorando em Direito pela Universidade de Reading, no Reino Unido, pesquisador de pós-doutorado da Universidade da Força Aérea, professor da Universidade Federal do Rio Grande e um dos diretores do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Tudo bem, Luciano Vaz? Olá, Ali, como é que vai? Tudo ótimo. Tudo bem também. Agradeço a sua participação no 8º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre crimes marítimos e as operações de law enforcement e o direito do mar, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre sua trajetória no direito do mar. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? Ótimo. Bom, eu sou professor de Direito Internacional e pesquisador já faz mais ou menos uns 13, 14 anos, né? E sempre tive curiosidade, né, por questões envolvendo relações internacionais, direito internacional. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre determinadas áreas, né, específicas, e acabei tendo contato com o direito do mar, principalmente após eu ingressar na Universidade Federal do Rio Grande como professor, na qual existe uma tradição histórica de estudo do direito do mar, né? Inclusive, até um tempo atrás, a disciplina de direito do mar, ela era uma disciplina obrigatória, né, e no currículo do curso de Direito, né? Então, principalmente quando eu entrei na universidade, né, comecei a realizar minhas pesquisas, né, criamos grupos de estudo, criamos o laboratório de Direito e Pesquisa em Direito do Mar, o LabMar, e a partir dali também já tivemos aí conhecendo, né, o trabalho do IBDMAR, né, primeiramente ainda não na diretoria, né, mas conhecendo o trabalho da instituição também me despertou ainda mais o interesse, alguns projetos também envolvendo a Marinha do Brasil, a Escola de Guerra Naval. Então, a partir disso, né, com as oportunidades que foram surgindo, começou a crescer cada vez mais o interesse no direito do mar. Maravilha! E, nesse sentido, muitos convidados têm uma perspectiva diferente, né, sobre o direito do mar. Alguns respondem de uma forma mais jurídica, outros têm uma perspectiva mais sentimental. Então, também gostaria de perguntar, para você, o que seria o direito do mar? Para mim, o direito do mar, vamos dizer assim, um corpo jurídico internacional que lida com uma das questões hoje mais importantes dentro da nossa relação de sociedade, né, tanto local quanto internacional, que são principalmente os recursos marítimos, né? Então, no que diz respeito à importância do direito do mar, eu queria salientar que vários aspectos, né, da nossa vida social, da nossa vida econômica, elas dependem dessa passagem pelo mar, seja pelo transporte marítimo, seja pelos recursos naturais. Então eu vejo como um corpo jurídico hoje de extrema importância e que necessita cada vez mais pessoas engajadas na pesquisa, no estudo, na docência dessa área, que tem uma importância muito grande internacional e também uma importância para o desenvolvimento do nosso país. Muito bom, interessante perspectiva. Obrigada por compartilhar com o público do Ao Mar. Vamos então começar a conversar sobre crimes marítimos e as operações de law enforcement no direito do mar. A primeira questão, inevitavelmente, para esclarecer para o público que também não tem contato com o direito do mar e também para aqueles que pesquisam, mas não nessa área, né? O que são os crimes marítimos? Ótima pergunta. Em relação aos crimes marítimos, nós temos, né, um conceito que foi criado recentemente, né, que é os chamados crimes marítimos e também conhecidos como crimes azuis ou blue crime. Né, um conceito, inclusive, recentemente comentado num artigo do pesquisador professor Christian Berger. O que seria
esse conceito, né, essa ideia, né? Seria um conjunto de crimes de natureza essencialmente transnacional, né, uma vez que a gente está trabalhando com o direito do mar, né, e que utilizam o meio marítimo para para serem realizados, né? Então nós temos algumas categorias dentro desse crime marítimo que eu acho que explica, né, quais são esses crimes, né? Então nós temos, por exemplo, crimes contra a mobilidade marítima, que o principal deles é a pirataria, né, na qual se utiliza, né, o transporte marítimo ou se bloqueia um transporte marítimo com o objetivo, por exemplo, de receber dinheiro, né, por meio de apreensão de embarcações, né, o que essa atividade de pirataria acaba fazendo, né, e cobrando dinheiro por conta disso, né, então está prejudicando a mobilidade marítima, né. Existem outros crimes novos aí envolvendo a mobilidade também, que seria, por exemplo, a questão do uso de cyberataques, uma vez que nós temos todo um sistema hoje informatizado, né, de navegação. Então, no que diz respeito também à atividade portuária, nós tivemos recentemente no Brasil um porto que ficou refém, né, de cyberataques, na qual se cobraram um valor para que se liberasse a possibilidade de atividade naquele porto, né, que é aquele crime que a gente chama de ransomware, que é quando, né, se bloqueia os dados, né, se bloqueia o funcionamento de algum equipamento eletrônico e cobra dinheiro por conta disso. Então, tudo isso atrapalha a mobilidade marítima, né? Então, por isso que são considerados como crimes contra a mobilidade, né? Outros crimes que a gente também classifica, né, que seria uma segunda categoria, são os crimes que envolvem um fluxo criminoso que não necessariamente ele tem origem à questão marítima, mas ele usa o meio marítimo para ocorrer, né? Então nós temos, por exemplo, o tráfico de pessoas, né, o tráfico internacional de pessoas utilizando a via marítima, né, a questão da imigração ilegal, por exemplo, por via marítima. Nós temos o tráfico de drogas, né, e substâncias, né, que também é utilizado muito a via marítima por conta disso. Nós temos tráfico de armas, que ocorre por via marítima. Nós temos o tráfico de, por exemplo, de qualquer produto não necessariamente ilegal, mas, por exemplo, um produto que se usa, né, o meio marítimo para não pagar tributação, né? Por exemplo, vamos colocar aí objetos, né, que são importados de maneira ilegal, ou até mesmo cigarro, bebidas, né? Então são todos crimes fluxos criminais que se beneficiam do meio marítimo para exercer suas atividades, né? Como eu falei, isso poderia ser uma atividade criminosa que ocorre necessariamente em terra, que usa o transporte terrestre, mas para facilitar aí atingir certos locais do globo, eles utilizam o meio marítimo, né? E a terceira categoria, né, são 3 categorias, então crimes contra a mobilidade, fluxos criminais, que não necessariamente marítimos, e a terceira categoria são os crimes ambientais marítimos, né? Que o principal deles que a gente conhece é a questão da pesca, né, não regulada, não declarada, pesca ilegal, na qual vamos dizer assim, se ataca os estoques pesqueiros de uma maneira irregular e se dilapida os estoques pesqueiros, né, sem autorização dos estados ou em uma determinada área internacional de maneira não sustentável, né, então são conhecidos como os crimes de pesca, né, e também teria os crimes que envolvem, por exemplo, danos ambientais, né, que necessariamente não a pesca, mas nós estamos vivendo aí uma questão importante aqui no Brasil, né, da poluição, né, marítima, manchas de óleos, esse tipo de coisa que também seria um tipo de crime marítimo. Muito interessante saber, né, que tem tantas categorias, porque geralmente quando se fala em crimes marítimos, só se pensa na pirataria. Eu, por exemplo, não sabia que os crimes ambientais cometidos no meio marinho se classificariam também como esses crimes marítimos. Muito interessante mesmo. E quando se fala, né, como eu disse, a gente pensa mais em pirataria.
só que ainda tem uma noção muito histórica, muito, né, de fábula, assim, sobre pirataria, uma visão, às vezes, de filme, né? Eu gostaria de te perguntar, então, como se dá a pirataria na contemporaneidade? Como que ela afeta, né? Esses crimes, como que eles afetam, né, o dia a dia dessas pessoas que vivem, que trabalham, né, e passam pelo meio marítimo? Como que ela acontece? Assim, o que eu vejo, assim, fazendo uma análise um pouco mais ampla da questão, né, envolvendo os crimes marítimos. A pirataria, obviamente, ela tem uma importância histórica, né, inclusive, sob o ponto de vista, né, de obras de ficção, né, tem uma certa imagem, uma certa mítica envolvendo a pirataria, e ela ocorre realmente no globo em alguns locais específicos, né? Não é vamos dizer, um crime generalizado, é alguns específicos, na costa africana, na costa da Guiné, né, na costa da Etiópia, também nós temos, né, em alguns lugares na Ásia, né, em alguns estreitos na Ásia. Geralmente são locais em que tu tem uma população extremamente pobre, né, e que muitas vezes foi objeto de dilapidação de recursos, inclusive recursos pesqueiros, né, ou até sofreu alguns danos ambientais, e que acaba muitas vezes utilizando aquele conhecimento que eles têm de navegação, né, porque ninguém vira simplesmente pirata, vai pegar um barco e vai aprender a navegar para ser pirata. Na realidade, a atividade criminosa, ela tem como origem, principalmente falando agora da pirataria moderna, de uma mão de obra que já estava acostumada a fazer algum tipo de transporte marítimo, até mesmo ligada à pesca, e que agora perdeu os recursos que tinha de continuar explorando a pesca, seja pela alta produção hoje em dia que se tem da indústria pesqueira, seja por algum dano ambiental. Então, isso acaba sendo, né, uma consequência disso, né? Então, o que acontece? Essas atividades criminosas localizadas, elas acabam, né, ocorrendo por conta disso, né? Não é algo que simplesmente, né, surgiu sem motivo algum, ou que é generalizado em todos os locais, né, do mundo, né? Mas o que eu vejo, né, e que eu gostaria de salientar, é que costuma-se colocar a pirataria como o crime marítimo mais importante, ou que causa maior dano, esse tipo de coisa. E o que eu quero tentar um pouco desmistificar dentro da nossa conversa é justamente ao contrário, é mostrar que a pirataria, ela é um crime importante do ponto de vista internacional, mas ele é um crime que ele já está incutido nas normas internacionais já há séculos, entendeu? A pirataria, de certa forma, está proibida e tem normas internacionais sobre isso já há bastante tempo, né? Inclusive não foi especificamente uma inovação da ANCLOS, né? Foi algo que já existia, né? Esses tipos de proibições, sempre preocupou de alguma maneira, né? A partir das navegações, a questão da atividade da pirataria. Só que a gente, inclusive nas pesquisas acadêmicas, se a gente for ver, a grande parte das pesquisas envolvendo crimes marítimos é de pirataria, entendeu? E já se esmiuçou, já se detalhou com grande profundidade essa atividade, né? Mas o que me preocupa mais, né, e que também a gente pode conversar um pouco mais agora a partir daqui, são os outros crimes, né? Porque a pirataria, de certa forma, por ela envolver uma atividade violenta, muitas vezes, né, porque envolve armas, envolve, vamos dizer assim, o controle de uma embarcação, ela é excessivamente, muitas vezes, regulada pelos estados envolvidos, seja pelo estado costeiro, né, muitas vezes precário, que não consegue, por exemplo, coibir essas atividades, mas existe uma regulação da bandeira da embarcação, alguma lei, né, às vezes se enquadra, se acontecer uma atividade de grande violência, se enquadra, inclusive, numa tentativa de homicídio, né, num homicídio, se aconteceu, até mesmo em outro tipo de atividade, né, de roubo, esse tipo de coisa. Então, as legislações domésticas, né, elas acabam densamente regulando a pirataria. Por isso que até uma coisa que eu gostaria de salientar, que eu não comentei, é que a característica dos crimes marítimos, uma das principais características dos crimes marítimos, é que eles são regulados basicamente pelas legislações nacionais, né? Ao contrário de outros crimes internacionais ou até mesmo de outras atividades envolvendo o direito do mar, que foi densamente regulada, é uma atividade que ela depende da legislação nacional para ser coibida.
Ela depende muito da legislação nacional. E tem, por exemplo, outros crimes, né, além da pirataria, como eu falei, que é densamente regulada, que praticamente não tem regulação nenhuma, que é, por exemplo, os crimes de pesca. Os crimes de pesca e os crimes ambientais também, né, em geral, né, não só os crimes de pesca, mas os crimes ambientais, via de regra, eles têm vamos dizer assim, mecanismos de sanção que são mecanismos muito fracos, né, seja no que diz respeito à aplicação da lei, como as próprias punições, né, então, via de regra, uma grande parte desses crimes nas legislações nacionais são medidas meramente administrativas, né? E o impacto que acaba causando isso, né, hoje em dia. Então, eu acho assim que a gente tem que tentar entender o fenômeno, não só dando um foco específico na pirataria, que, como eu falei, já foi trabalhada durante muitos anos por vários pesquisadores, né, temos disponíveis, mas tentar também focalizar esse fenômeno de uma maneira um pouco mais ampla, de maneira a abarcar essas outras atividades que estão muitas vezes perdendo espaço de estudo, né, por conta dessa nossa vinculação e enfim, desse entendimento sobre pirataria, e acaba ficando de fora. E são talvez até mais importantes, talvez hoje, né, os crimes ambientais marítimos, né, principalmente envolvendo a pesca, eles causam um dano ainda maior em relação à pirataria, porque eles não estão sendo coibidos de maneira correta ou como deveriam ser, né, de certa forma, porque eles não estão fora do holofote, estão fora da discussão, né, que a gente acaba trazendo, de certa forma, mais para essa questão da pirataria, né. Então, eu acho que o importante é entender a importância da pirataria, de certa forma, do seu ponto de vista como um fenômeno, né, que tem ocorrido ainda de maneira localizada, mas também entender isso de acordo com essa ideia de trazer os outros crimes transnacionais marítimos para o debate, para que a gente consiga também, vamos dizer assim, incluí-los em uma agenda de pesquisa e discutir os possíveis mecanismos aí que podem ser aplicados nessa questão, porque, por exemplo, crimes pesqueiros não é algo localizado, isso aí ocorre em vários locais do mundo, né, em regiões em que nós estamos tendo aí, por exemplo, a total dilapidação, a total exaurimento dos recursos pesqueiros, né, e também consequências ambientais gravíssimas que muitas vezes entram num limbo jurisdicional, né, porque ou estão por mais de uma jurisdição, ou estão, de certa forma, dentro de uma jurisdição que não tem a capacidade de fazer a devida fiscalização, que eu vou falar depois em relação ao law enforcement, ou até mesmo é feito em águas internacionais e, de certa forma, né, acaba não tendo nenhum tipo de fiscalização. Então, eu vou te dizer até que isso me preocupa ainda mais se for comparado à pirataria, porque a pirataria, de certa forma, vamos dizer assim, as grandes nações, elas estão usando embarcações com algum tipo de escolta, né, que, de certa forma, acaba coibindo esse tipo de crime. Agora, os outros tipos, os crimes ambientais, os crimes de mobilidade, muitas vezes a gente não tem qualquer tipo de controle, né? Com certeza, essa questão dos crimes, né, pesqueiros, realmente é muito importante. Dependendo do país, pode realmente acabar com a economia, né? Tem muitos países, alguns, aqueles considerados, né, aquelas ilhas em desenvolvimento, que dependem extremamente da pesca. E esses crimes, né, essas atividades ilícitas realmente podem acabar com a economia de um país como esse. É muito importante falar sobre isso. Alguns crimes também envolvem direitos humanos, né, como atualmente no âmbito internacional se fala muito do smuggling and trafficking of persons, né, que seria o contrabando e o tráfico de pessoas. Então, realmente, os crimes marítimos se estendem e vão muito além da pirataria. Muito interessante sua colocação. E muito também se fala em pessoas que se deslocam para regiões marítimas, né, como o alto mar, para cometer crimes e não serem responsabilizadas. Isso no mundo inteiro, né? Como se dá a regulação desses crimes marítimos? Como saber qual regime jurídico e qual jurisdição é aplicada? Isso se houver possibilidade de aplicar algum regime jurídico em alguma jurisdição. Os crimes marítimos, principalmente, né, esses aí que não tem tanto destaque, por exemplo, como a pirataria, né, eles acabam caindo no domínio que a gente vai chamar de law enforcement. E qual é o problema em relação a isso? É que, inclusive, é uma mudança de mentalidade, do seu ponto de vista,
do que se estuda em segurança marítima. Tá? Porque, tradicionalmente, segurança marítima ela está preocupada, por exemplo, em relação à guerra naval. Né? Tradicionalmente, segurança marítima ela se relaciona diretamente com guerra naval, dissuasão, né, uso de recursos, né, para operações marítimas navais, né, envolvendo as marinhas nacionais, esse tipo de coisa. Né? Agora, o que se propõe a partir da necessidade de coibir esses crimes marítimos é uma nova concepção de segurança marítima em que vamos dizer assim, o poder marítimo nacional ele vai ter que fazer uma atividade de law enforcement, ou seja, uma atividade policial. Né? Existem, inclusive, alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, que inclusive fizeram, né, historicamente, tem uma cisão, né, no seu poder marítimo, em que tu tens a marinha, né, e tu tens a guarda costeira, né, que tem uma atividade essencialmente policial. Né? Um autor que eu gosto, que é o Geoffrey Teal, que ele traz assim, que é a ideia que hoje nós vivemos as marinhas pós-modernas, né? Que a ideia de que a marinha ela não tem mais uma função somente marinha de guerra, mas ela tem uma função também de law enforcement. Né? Então eu não acho necessariamente que deveria que cindir em duas instituições. Eu acho que uma marinha ela pode fazer as duas atividades, né? Tanto marinha de guerra quanto a marinha de law enforcement. Só que nós temos que estudar melhor como é que funciona esse law enforcement. Né? De que maneira esse law enforcement ele pode ser aplicado e quais são os limites desse law enforcement. A questão o problema é que o direito do mar ele não traz uma resposta muito clara em relação aos limites do law enforcement. Né? Então, o que nós temos hoje? A própria UNCLOS ela não trata especificamente disso. Né? A UNCLOS ela não estabelece quais são os limites do law enforcement. Realmente é uma questão que, inclusive, foi polêmica nas discussões do tratado. Então não existe assim, não diz assim, quais são as medidas, não fica muito claro quais são as medidas que um Estado pode tomar, por exemplo, para coibir os crimes marítimos. Né? Será que ele pode abordar aquela embarcação simplesmente, ou ele pode dar um tiro de aviso, ou ele pode prender aquelas pessoas? Isso não fica muito claro. Né? Por exemplo, na pesca, existe uma limitação, inclusive, né, que a gente pode discutir, que é a questão de não impor as penas privativas de liberdade, o que também a gente acaba questionando no que diz respeito aos próprios crimes pesqueiros, né? Se isso realmente seria efetivo essa imposição de uma medida administrativa, né? Então, o que se discute hoje, né, recentemente, inclusive no tribunal, né, Tribunal do Mar, e já foi várias questões, né? O principal caso Saiga, né, que foi o primeiro caso do tribunal, mas já foi trazido várias vezes para o tribunal a questão de quais são os limites dessas operações marítimas, né? Até que ponto eu posso prender essas pessoas, eu posso, né? E nesse caso trouxe principalmente no que diz respeito à pesca, né? E vamos dizer, a construção que foi feita, e é uma construção que tem se baseado em costume internacional, principalmente, de alguns casos antigos, como o caso I'm Alone, como o caso Red Crusader, que é a ideia de que, apesar de não estar regulado na Convemar um procedimento a ser adotado de abordagem, né, de qual é o limite do law enforcement, mas se entende numa interpretação do costume internacional que ele teria alguns parâmetros, né? E o parâmetro é não usar uma atividade excessiva, não usar excessivamente o uso da força. E muitas vezes, né, por mais que se tratam de crimes de grande importância, né, o que tem que ser observado é que muitas vezes essas atividades, ao contrário, por exemplo, da pirataria, por isso que eu digo que os crimes marítimos eles têm que ser analisados dentro do contexto, mas pega, por exemplo, uma atividade de pesca ilegal, uma atividade, por exemplo, muitas vezes de tráfico de bens ilícitos, são atividades, por mais que, como eu falei para vocês que são crimes importantes, que devem ser coibidos, mas os próprios criminosos não usam de maneira ostensiva armamentos. Né? Na verdade, eles usam o transporte marítimo como transporte rápido, mas eles não são excessivamente protegidos por conta disso. Então, tu também autorizar com que o Estado simplesmente
vamos supor, utilize um tiro de destruição ou afunde a embarcação e elimine essas pessoas, também seria um uso da força excessivo, né? Então o limite ele é muito tênue, ele tem que ser analisado dentro do contexto, né? Até que ponto, né, também coibir esses crimes vai me autorizar. Nós estamos falando aqui de um crime transnacional que envolve cidadãos de outros países, embarcações registradas em outros países, que pode causar, inclusive, vamos dizer assim, um incidente diplomático, né? Então, uma saída que recentemente eu tenho estudado e lendo alguns autores é no sentido de tentar estabelecer e tem se aplicado, inclusive, alguns procedimentos que são comuns das atividades policiais nacionais, e que justamente essas marinhas que estão acostumadas em ser marinhas de guerras também vão ter que estudar essa ideia, que é o chamado aplicação progressiva da força, né, ou conhecido também como force continuum, que na realidade, numa abordagem marítima de um crime, tem que se aplicar a força de acordo com a possível reação de quem está sendo objeto dessa força, né? Então, obviamente, se eu verifico que é uma embarcação cometendo um crime pesqueiro, e pode ser uma embarcação, obviamente, de outro país, né, envolver uma série, não é recomendável simplesmente, sem qualquer tipo de aviso, afundar aquela embarcação, né? Porque se sabe que provavelmente aquela embarcação, por mais que esteja cometendo um crime, é uma embarcação que não vai oferecer resistência, que não tem, inclusive, nem meios de reação. Diferentemente, por exemplo, se fosse uma embarcação de pirataria, ou fosse uma embarcação, por exemplo, transportando armas, né? Então a abordagem ela tem que ser diferente. E talvez o único documento internacional que trate sobre isso não é de direito do mar, mas são os princípios sobre o uso da força, que foi criado alguns anos atrás numa reunião feita na Assembleia Geral da ONU, que é a aplicação, que fala sobre a aplicação da força envolvendo atividades policiais no geral. E é uma norma de soft law, não é um tratado internacional, que traz uma série de procedimentos, né, de abordagem, né, e que, na realidade, ele foi criado para ser divulgado entre as forças policiais nacionais. E eu vejo como uma medida importante que as marinhas nacionais também adotem, uma vez que elas são compelidas a, justamente, exercer uma atividade policial, né? Porque a coibir crime marítimo não deixa de ser uma espécie de atividade policial. Então, por isso que está tendo, de certa forma, vamos dizer assim, esse conflito, né? Esse dilema, né? Então, na realidade, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Principalmente, a segurança marítima hoje, por conta dos crimes marítimos, envolve a necessidade de um law enforcement, uma política de law enforcement na área marítima, porque os crimes marítimos estão acontecendo e não estão sendo coibidos. Nós não temos uma regulação clara sobre os limites desse uso do law enforcement por parte da ANCLOS, mas nós temos que tentar buscar o costume internacional, que é algo que o Tribunal do Mar já tentou fazer em alguns casos, né, como por exemplo o caso Saiga, que é uma leitura obrigatória nessa questão, e tentar estabelecer os limites. Talvez um indicativo desses limites seja justamente essa norma de soft law, que não é voltada para a área marítima, mas que pode contribuir de alguma maneira para a adoção de certos procedimentos, né, para que o procedimento ele seja efetivo, né, a gente não pode simplesmente dizer não vamos coibir o crime marítimo porque pode criar um incidente diplomático, acho que tem que ser coibido devido à sua importância, mas tentar, de acordo com esses parâmetros, como por exemplo o uso progressivo da força, com que essa abordagem ela não seja excessiva e possa de repente gerar uma discussão internacional, até mesmo uma responsabilização por parte do Tribunal Internacional. Muito interessante. E nesse sentido, qual seria então a melhor definição de operações de law enforcement? E pelo que eu entendi também, parece que apesar dos crimes às vezes acontecerem em áreas transnacionais, né, a regulação vai se dar mais no âmbito nacional. Então, o law enforcement, ele é mais aplicado no âmbito nacional, certo? Exato. Uma forma de, vamos dizer assim, uma operação, um modelo de operação que tem sido utilizado, que é um modelo que os Estados Unidos utiliza, né, que é a questão da verificação, né, da visita, seria de maneira progressiva, né, seria a visita, a possível abordagem, a procura e a apreensão,
né? Então, dependendo do risco que existiria dentro daquela atividade possivelmente criminosa, se utiliza progressivamente esses 4 procedimentos, né? Então, uma mera visita, né? Ou seja, uma mera se encontra a embarcação, se faz uma visita sem ser uma procura muito mais aprofundada. A procura propriamente dita, que seria uma investigação dentro da embarcação para ver se não está sendo cometido um ilícito. Depois nós teríamos a possibilidade, inclusive também, de apreensão se for descoberto que alguém está cometendo um crime ou se está obviamente produzindo um ilícito, né? Então se costuma utilizar esse procedimento. Além de, é claro, no que diz respeito à força propriamente dita, a aplicação da força, tentar esse parâmetro aí do uso progressivo da força. Então, geralmente, a recomendação que se tem das operações de law enforcement é justamente tentar seguir esse procedimento. Mesmo que o direito do mar não tenha mecanismos, né? Como você disse aí, nós temos uma regra de soft law, que é muito mais aplicável a esses casos do que as regras do próprio tribunal. É interessante perceber a quantidade de casos, né, que envolvem esses assuntos, que envolvem esses fatos, quantidade de prompt release que tem no Tribunal Internacional. Então, é uma questão realmente muito curiosa, muito interessante para se pesquisar. Nesse âmbito, então, o que o direito do mar pode fazer, né? Se não há uma regulação específica, onde que se encaixa ali essa questão dos crimes marítimos com o direito do mar? Assim, eu sou um pouco resistente no que diz respeito à criação de novos tratados, de novas normas internacionais, né? Eu sou um pouco cético em relação a isso, sabe? Então, uma alternativa, vamos dizer assim, seria simplesmente, vamos criar um tratado internacional que regule os crimes marítimos. Eu poderia falar sobre isso, mas será que seria realmente a melhor saída? Eu acho que não, porque os próprios crimes marítimos eles dependem da legislação nacional e dificilmente isso vai se alterar, né? O que a gente pode fazer, sob o ponto de vista internacional, talvez seja uma medida que não seja jurídica propriamente dita, e é algo que algumas agências da ONU já estão fazendo. É criar estudos envolvendo crimes marítimos, é criar programas de desenvolvimento de capacidades, que envolve, por exemplo, treinamento das marinhas nacionais, que envolve, por exemplo, linhas de financiamento que ajudem a estruturação de operações de law enforcement. Eu acho que talvez a contribuição que nós podemos dar é muito mais do ponto de vista de, vamos dizer assim, de ajudar a incrementar as capacidades dos estados e para que eles cooperem internacionalmente nessas questões, né? Talvez também nós, enquanto pesquisadores, né, a gente pode também trabalhar mais esses temas para que esse assunto seja mais divulgado e pensar em alternativas, né? E como consequência, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma maior tomada de consciência e de repente vamos dizer assim, um ganho no estudo dessas atividades, né? Eu não sei se até que ponto a criação de tratados, né, de legislação internacional, ela cumpriria o objetivo. Talvez realmente a saída seria, que é uma coisa que a gente está fazendo aqui, inclusive no podcast, é divulgar melhor o assunto, fazer pesquisas sobre essa área, né, e talvez no âmbito do tribunal também fazer um estudo em relação a isso, para que, obviamente, os estados eles tenham maior conhecimento, né, e que também, né, no âmbito um pouco mais geral, estimule a cooperação internacional nessas áreas. Excelente. E nesse âmbito, essa é uma questão, como você disse, o direito do mar ele não dá conta de tudo, né? Mas essa é uma questão que é uma preocupação de algumas organizações internacionais específicas, né? Como no âmbito da ONU, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, né? O UNODC, e a Organização Marítima Internacional. Tem alguma divisão entre essas organizações? Como que elas lidam com os crimes marítimos? Porque a UNODC, por exemplo, eu vejo que trabalha muito essa questão que você comentou, né? Sobre os crimes que envolvem o transporte de drogas, né? Também o transporte de pessoas, tráfico de pessoas. E a Organização Marítima Internacional também lida muito com os aspectos de navios, né? Regulação, security, nesses aspectos. Como se dá essa interligação entre essas organizações? É uma atividade mais próxima ou cada uma tem seus objetivos estabelecidos?
Eu vejo assim, nós como bons juristas, a gente gosta muito de, né, via de regra, de normas, ou às vezes de uma instituição, ou pensar em alguma coisa mais hierárquica, né, uma vez que de repente poderia causar uma confusão. Mas eu vejo a atividade desses fóruns internacionais de grande importância, elas são complementares. Né? Não existe uma disputa, não existe vamos dizer, uma dificuldade, porque o que nós estamos falando são mecanismos de intensificação da cooperação internacional envolvendo essas áreas. Né? Então, por exemplo, um tratado internacional, inclusive, que se aplica aos crimes marítimos, que eu acabei não falando, né, é a questão, por exemplo, do tratado da Convenção de Palermo, né, que é a Convenção sobre Crime Organizado Transnacional, que foi criado no âmbito da UNDC, né, e tem um papel relevante no que diz respeito aos crimes transnacionais, né, e já foi assinado, ratificado pelo Brasil, implementado por vários países. Né. Agora, por exemplo, a Organização Marítima Internacional tem várias normas envolvendo envolvendo roubos e crimes marítimos, tem, né, algumas questões envolvendo segurança marítima. Então, na realidade, elas são complementares, né? Eu não vejo uma disputa. Eu acho que todas as organizações que poderão contribuir dessa maneira, elas ajudam, né? Se tiver uma terceira organização também tratando sobre o tema, as próprias organizações regionais de pesca, eu acho que também tem um papel determinante em relação a esse tema. Então, a gente tem que conviver e saber lidar com um sistema internacional com uma pluralidade de normas. Hoje em dia, a gente trabalha com a ideia de pluralismo jurídico, né? O pluralismo jurídico internacional, nesse nosso caso aqui, que envolve tanto normas internacionais, normas nacionais, e tentar resolver essa situação, ainda que tenham várias normas, né? E tenham várias instituições falando muitas vezes coisas diferentes, né? O que acaba gerando certos conflitos. Mas eu não vejo um problema. Eu acho que as duas instituições têm trabalhado com bastante, vamos dizer assim, firmeza em relação a isso. A UNDC, ela recentemente lançou um relatório sobre crimes marítimos, né, que vale a pena ser analisado, ser consultado, porque envolve uma série de pesquisas quantitativas, qualitativas, e que pode servir para que os estados utilizem e implementem políticas públicas nessa área. Então eu vejo que as duas instituições elas têm muito a contribuir para esse tema. Realmente, a normatização, né, a regulação dos crimes marítimos, ela é muito interligada pelo que a gente conversou aqui, tanto em âmbito nacional, regional, internacional. Muito interessante perceber essa ligação. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais desafios, tanto no âmbito do direito do mar, quanto do direito internacional, direito nacional de cada país, em relação aos crimes marítimos e as operações de law enforcement. O que falta ser feito, né? Quais são os desafios para o futuro, os desafios presentes e os desafios para o futuro? Ótima pergunta. Eu vejo o seguinte, tá? Eu acho que nós temos que trabalhar nessa questão principalmente de incremento das capacidades estatais, né? Muito mais do que sob o ponto de vista, vamos dizer assim, internacional, de criar tratado internacional, mas nós temos que trabalhar com a questão das capacidades, nós temos que fazer uma verificação. Isso eu vou falar no âmbito brasileiro, né, da legislação nacional envolvendo crimes ambientais, se realmente essa legislação está produzindo sanções que são efetivas, que estão coibindo a prática de crimes transnacionais, marítimos. Então, fazer uma revisão da legislação. Eu acho que é salutar também, no âmbito da Marinha do Brasil, estudar essa questão da aplicação do law enforcement, criar manuais de procedimento de abordagem, de law enforcement, principalmente, né, tentar compreender essa inserção no âmbito de uma marinha pós-moderna e não simplesmente uma marinha de guerra, mas uma marinha que envolva a proteção de acordo com que já tem, né, essa ideia possivelmente já amplamente divulgada da questão da Amazônia Azul, né? Então isso eu já sei que essa é uma mentalidade da nossa instituição, mas justamente também tentar aperfeiçoar ainda mais, né? Eu sei que esse trabalho já está sendo feito, mas aperfeiçoar ainda mais essas questões envolvendo o próprio law enforcement, né? Não somente a questão da guerra, mas a questão do law enforcement. Então,
justamente, né, revisar procedimentos, né, estabelecer limites, e eu acho que com essa confluência de várias medidas que vão sendo tomadas, tanto internacional quanto nacional, não só jurídica, mas de incremento de capacidade, de operacional, isso a longo prazo vai começar a dar resultado. Maravilha! Então eu gostaria de agradecer a sua participação no 8º episódio do Ao Mar. Foi ótima a nossa conversa, falando sobre os crimes marítimos, o conceito, né, como eles acontecem na contemporaneidade, falando sobre como a pirataria não é o crime marítimo mais importante, né, que há outras preocupações no âmbito do direito internacional, do direito do mar e também nas legislações nacionais. Falamos sobre as operações de law enforcement e sobre essa atuação conjunta dos regimes jurídicos para combater esses crimes e regular também aqueles que ainda não têm essa previsão. Então, muito obrigada, Luciano Vaz, foi uma honra tê-lo conosco. A honra foi minha e deixo aí meu abraço a todos os ouvintes e convidá-los aí a conhecer o trabalho do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, participar dos nossos eventos e para aqueles que querem conhecer mais sobre segurança marítima, crimes marítimos, também para mantermos aí esse diálogo que é muito importante. Esse foi o 8º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!